Jesus esteja com todos, amém? Quero primeiramente expressar minha gratidão de estar com os irmãos. Estou sabendo da jornada pesada que os irmãos tiveram hoje. É um dia puxado, como foi puxado esse fio agora, né? E os irmãos ainda estão firmes e constantes. Eu quero agradecer ao pastor Galdinei por essa oportunidade de estar aqui conhecendo um pouco da história dos irmãos desta igreja. Muito obrigado por essa oportunidade. Tive a alegria de conversar com o pastor Mohamed, também muito bom a conversa que tivemos antes do culto. E bonito de saber a história dessa igreja, como tudo começou, e como Deus tem abençoado, como os irmãos estão crescendo e estão se multiplicando. Quero agradecer ao pastor Fabiano pela oportunidade, do convite de estarmos juntos nesta noite. Eu quero dizer que eu estou em Campo Grande de férias, mas na terça-feira tivemos uma reunião e ali pediram para eu trazer uma palavra hoje. E me deram até a linha, o tema. Nós estamos falando sobre multiplique. Multiplique foi a ideia que o pastor Wellington passou, que era o tema. Falar, pregar sobre multiplique é complicado, né? Multiplique poderia ser uma ordem. Multiplique, né? Eu comecei então a pensar o que poderíamos falar nesta noite sobre esse tema. Então eu comecei a pensar em alguns textos da Bíblia que tem a ver com multiplicação. Até mesmo porque o nosso Deus é um Deus que opera, starta, ativa a multiplicação. Não é assim? Amém. Quando Ele criou o homem e a mulher e disse ao homem o quê? Crescer e multiplicar. Enchei a terra. Os seres vivos, eles são definidos como sendo seres que nascem, crescem, multiplicam-se e morrem. E foi Deus que criou. A planta multiplica, os animais, todos eles se multiplicam. E há na palavra de Deus um comando para a multiplicação. Nós, quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não fomos criados para em si mesmar, para não sermos em si mesmados. Eu me basto, eu sou o suficiente, eu não preciso de ninguém, eu vou crescer, vou ocupar todo o espaço que eu puder, para que eu me realize, para que eu cresça, para que eu... Não é assim. Tudo foi criado para multiplicar na vida do outro. O pastor Galdinei disse assim: como eu estou tocando o teu servo, eu quero que o Senhor toque a família dele. Eu disse amém. Veja, uma bênção liberada aqui, que se multiplica lá na minha família, onde ela estiver. Amém. Entende isso? O nosso Deus é um Deus de multiplicação. E multiplicação significa ações múltiplas. Então hoje nós tivemos aqui um dia puxado. Quantos que estão aqui estiveram hoje durante o dia aqui? Levanta a mão. Olha, vocês merecem um prêmio, parabéns. Dia cansativo, desde 7 horas da manhã, trabalhando. E aí esse clima maravilhoso, fresquinho, que me lembrou Curitiba. E os irmãos ainda estão aqui. É uma ação múltipla, atuando, servindo, abençoando, deixando de pensar em si mesmos. E eu comecei a pensar alguns textos bíblicos
que nos mostra um pouco sobre multiplicação, e eu peguei no Novo Testamento, Mateus 13:23, quando o Senhor Jesus conta a parábola do semeador, e a parábola do semeador tem um foco na multiplicação, embora ele diz que a parábola antes caiu em vários lugares, em vários tipos de terreno. Quando a semente que caiu em boa terra, veja, caiu em boa terra, nem toda semente cairá em boa terra. Talvez você esteja semeando na vida de alguém e esse terreno não é uma boa terra. Mas quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E neste caso, é dada uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Interessante que os banners que estão no templo, e eu pude ver, esse banner fala sobre maturidade. Maturidade é o caminho e o resultado do crescimento. Mas o banner que está lá diz: é tempo de semear. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. O nosso dever é semear a boa semente, é lançar no solo dos corações a esperança e a vida que emanam de Cristo, através da palavra de Deus. Então, essa é a ação multiplicadora. E aí há uma promessa quando nós semeamos em uma boa terra. A promessa é de multiplicação, 100, 60 e 30 por 1. Aí quando a gente vai para o capítulo 13 ainda, versículo 33, Jesus contou ainda outra parábola, dizendo que o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. Interessante que quando a gente fala de multiplicação, nós sempre partimos para além do que temos, além de nós mesmos. 100, 60, 30 por 1. Mas o reino de Deus, ele é semelhante a uma mulher que pegou um pouco de fermento e misturou em uma grande quantidade de farinha e levedou toda a massa. Veja que aqui há um elemento de expansão que parte do pequeno, do particular, para a multiplicação, alcançar o todo. E aí eu lembro do apóstolo Paulo recomendando a Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda carta, versículo 2, e diz assim: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Há uma necessidade de irmos além de nós mesmos. Confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Não é para parar em nós, não é para nos alcançar e ficar conosco, mas é para ir além de nós mesmos. A palavra que você ouviu transmite a pessoas capazes de levar a outros. Eu gosto muito do discipulado 1 a 1. E quem me abriu os olhos para o discipulado é o pastor lá de Minas Gerais, na época. Meu pai batizou esse homem, meu pai é pastor, batizou esse homem quando ele morava ainda na Bahia, Joselito Sena.
E Joselito Sena é, na minha opinião, a maior autoridade sobre discipulado dos batistas no Brasil. Quando ninguém falava mais de discipulado, ele falava e pregava o discipulado, e o coração dele palpita por isso. E ele contando uma história que certa vez ele começou a treinar o discipulado na sua igreja, e ele reuniu um grupo de líderes, e tinha uma irmãzinha no grupo de líderes, uma irmãzinha parecida com aquela que o irmão falou, de 80 anos. Só que essa irmãzinha não sabia ler, não sabia escrever, ela era tímida, acanhada. E ele então começou a falar sobre a importância de que o Evangelho vá além de si mesmo, que o Evangelho vá além de você. Obrigado, querido. E quando ele passou um dia inteiro de treinamento sobre a importância de você compartilhar Jesus, de você oferecer o estudo bíblico, aquela irmãzinha que não sabia ler, não sabia escrever, estava participando daquela reunião o dia inteiro, terminou a reunião às 17 horas, ela desceu ali, chegou na quitanda da esquina, e ali na quitanda da esquina, ela falou com o dono da quitanda: seu fulano, hoje eu passei o dia inteiro recebendo do nosso pastor uma instrução para oferecer um estudo bíblico, e ao sair da igreja, a primeira pessoa que me veio à mente foi o senhor, e eu queria convidar o senhor para fazer um estudo bíblico comigo. O senhor aceita? E aquele homem da quitanda disse: eu aceito. Qual é o melhor dia para o senhor? Hoje à noite? Pode ser hoje à noite? E ele disse: pode ser hoje à noite. Eu vou na sua casa às 8 horas da noite. Veja, ela passou o dia inteiro no treinamento de discipulado, saiu dali, foi na quitanda da esquina, depois ela voltou e subiu para o pastor Joselito, que estava finalizando ali para ir embora, descansar, porque passou o dia inteiro dando treinamento. Disse: pastor, hoje à noite às 8 horas nós vamos fazer o primeiro discipulado, porque eu consegui o meu primeiro discípulo. E o pastor olhou para aquela irmã e ficou pensando assim, e disse: tá bom, então a gente vai. Quem é? É fulano da esquina ali, da quitanda da igreja. E o pastor estava cansado, tinha trabalhado o dia inteiro, foi lá e fez o primeiro estudo. Naquele primeiro estudo, aquele homem entregou a vida a Jesus. Eles concluíram a primeira parte do discipulado. Aquele homem se tornou o maior discipulador daquela igreja, porque ele era um homem relacional, que ele ia além de si mesmo. E aleluia, aquela irmãzinha que parecia que não daria certo, porque não saberia ler, não saberia escrever, estava presente ali, timidamente ali, ela pôde, saindo dali, foi a primeira a colocar em prática, e depois ele começou a fazer uma rede. Ele conta isso no seu livro. Mais de 1.000 pessoas entregaram a vida a Jesus por intermédio daquela irmãzinha que parecia não ter as qualificações necessárias. Aleluia. Procura outros capazes de ensiná-las, disse Paulo a Timóteo. Em Lucas 10, versículo 2, quem anda comigo sabe que meu celular toca. 2 horas meu celular toca durante o dia. Eu ponho um despertador aqui que vai tocar todo dia. 10:02. 10:02 meu celular toca. Eu estava falando aos pastores ontem de manhã, o celular tocou 10:02. Não sei se você viu na hora que eu estava pregando, eu tive que silenciar. Domingo eu estou pregando de manhã, 10:02 toca. Estou na classe de novos membros.
E eles já sabem, 10:02, pastor, hora de orar. Eu falei, é verdade, vamos rogar ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Aleluia. Lucas, capítulo 10, versículo 2. E ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Em outra versão, o pastor Fabiano estava falando na versão que eu memorizei: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Irmãos, quando eu comecei a praticar isso, começou a haver um movimento de crescimento em nossa igreja, que eu atribuo a essa oração. Aleluia. Está chegando gente de tudo quanto é lugar. Vou batizar agora uma família que veio da Umbanda. Precisa ver, uma família inteira entregou a vida a Jesus. Aleluia. Pessoas vindas do Espiritismo, pessoas vindas do catolicismo, pessoas desviadas da Assembleia de Deus, da Quadrangular. A classe de novos membros agora está com mais de 40 pessoas, e o Senhor está mandando obreiros para a sua seara, porque eu comecei a colocar esse ano, agora em março, 10:02, Lucas 10:2, e o Senhor mande ceifeiros para a tua seara. Aleluia. A multiplicação se dá de maneira que a gente não compreende, e Jesus é o Senhor dos senhores. Interessante que Jesus é aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra. Jesus não precisava de mim, de você, para poder convencer. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas Ele escolheu eu e você. Amém. Ele não precisa de nós, mas Ele nos escolheu. Aleluia. E Ele instrui para que nós peçamos ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Interessante, parece que Deus, o maior interessado em salvar vidas, o maior interessado em salvar vidas, conta conosco e pede que nós intercedamos nesse sentido. Interessante que Deus tem um projeto para salvar pessoas. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Um projeto para a tua família. Aleluia. Há um projeto para você procurar campos férteis. E Ele quer que você peça a Ele, quando nós oramos pedindo a Deus que mande ceifeiro para a sua seara, Ele ouve essa oração. E Ele acrescenta, Ele multiplica. Falando de multiplicação, a gente olha para Hebreus capítulo 6, versículo 14. Interessante que há aqui uma afirmação do desejo de Deus de abençoar, de crescer e de multiplicar. Certamente abençoado te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Há um desejo de Deus de multiplicar. Por isso que a igreja do Senhor não para. A igreja do Senhor cresce. Tem uma música bonita assim: ninguém conseguiu parar a igreja do Senhor. Aleluia. Né? Não tentaram parar a igreja do Senhor, e a igreja se multiplica. Interessante que a igreja do Senhor que se multiplica, ela não tem placa, viu? Essa hora tem um bocado de igreja aberta aí, proclamando o Evangelho em tudo quanto é lugar. Aleluia. A gente não sabe de que denominação é e nem precisa, mas essa igreja se multiplica a cada dia. E nós fazemos parte deste projeto. Lá em Apocalipse diz, capítulo 7, versículo 9: depois disso olhei adiante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. A gente não faz ideia do número de pessoas salvas que se apresentarão no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, e a gente faz parte disso. Aleluia. Às vezes nossa visão é muito limitada, irmãos. Muitas vezes nossa visão se resume ao templo onde nós nos reunimos. A nossa visão, muitas vezes, ela se limita ao que nós estamos vendo. O pastor começou falando sobre a visão de Eliseu e o conflito de visão que havia entre Eliseu e o seu servo. A visão restrita de Geazi. Geazi não conseguia ver o número dos que estavam com ele, que eram maiores do que o número dos inimigos. E às vezes nós estamos com essa mesma visão, focado apenas no nosso mundo. A minha neta tem 3 anos de idade e ela fica faceira porque a gente está aqui. E hoje a gente andando por aqui, a gente veio visitar a bisa dela e ela disse assim: voinha, chama minha esposa de voinha. Voinha, você está conhecendo o meu mundo? Eu achei aquilo interessante, viu, filho? Meu mundo. Laurinha perguntou para sua mãe hoje: voinha, você está conhecendo o meu mundo? Estou. Lindo o seu mundo, Laurinha, verde, bonito, e ela olhando para o mundo dela. Agora, para uma criança é bonito ver isso, mas para um adulto que só enxerga o seu mundo, aí eu uso um termo pejorativo, o seu mundinho. O Senhor do universo criou o universo para a glória de Deus. Aleluia. Criou o ser humano para a glória de Deus. O pecado veio ao mundo e roubou a glória de Deus. O Verbo se faz carne e habita entre nós para restaurar a glória de Deus. Aleluia. A igreja do Senhor está aqui para restaurar a glória de Deus. Eu e você estamos aqui para restaurar a glória de Deus na vida de pessoas que não compreendem isso, que não entendem isso. E às vezes, alguns de nós atrapalhamos para que outros recebam Jesus para a glória de Deus, porque nós pensamos em nós mesmos, do nosso jeito, do nosso modo, porque é o meu mundinho. Quer ver uma coisa, por exemplo, que é muito comum em algumas igrejas, não aqui no Mato Grosso do Sul, isso é muito comum lá no Paraná, viu, conterrâneo? Lá as igrejas fazem uma programação apenas para elas próprias. Quando a igreja faz uma programação para ela própria, ela rompe com o projeto da multiplicação. Eu vou cantar esse hino porque eu gosto desse hino. Então você gosta. Deus é louvado. E quem está chegando aqui precisando de uma palavra vai entender alguma coisa do que você acabou de cantar? Algumas reuniões de igreja são reuniões em que Deus não vai mandar não salvo para esta igreja, porque ele não vai entender nada. Às vezes até vai construir uma barreira. Esse mundo dos crentes é um mundo que a gente não entende nada. Não sei se eu estou conseguindo me comunicar.
E às vezes a gente faz adoração, liturgia, programação para nós mesmos. E onde fica o princípio da multiplicação que Deus espera de nós? Atos 12, 24 diz: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra de Deus crescia. Aonde? Na mente, no coração, na igreja. Ela crescia e se multiplicava. Atos 2:41. Os que acreditavam nas palavras de Pedro foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Veja que o princípio divino é multiplicação. O princípio divino não é adição, é multiplicação, é acréscimo. E aí a gente conhece a história da igreja primitiva, de Atos 2. E dentro dessa história, dessa igreja, quando a gente olha lá para o capítulo 2, versículo 42, e eu dei algum grifo aqui nas questões que provocam a nossa mente para os princípios da multiplicação, todos se dedicavam. Não existe multiplicação sem dedicação. O pessoal que cantou aqui se dedicou, chegou cedo, montou equipamento, ensaiou, treinou. O pessoal da projeção chegou cedo, dedicou-se. Os irmãos começaram cedo. O pessoal da cozinha, que foi elogiado aqui, se dedicou. Então, o princípio da multiplicação exige dedicação. Aleluia. Exige coração ensinável. E todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Havia em todos eles um profundo temor. Temor a Deus. E o temor a Deus, gente, é mais forte do que a gente imagina. Tem muita gente brincando de crente sem temor a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem. Precisa temer. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Eu e a minha casa temeremos, serviremos ao Senhor. Havia profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. E os sinais e maravilhas acompanham o Evangelho, a pregação do Evangelho, mas não é a razão de ser do Evangelho. Hoje estava no almoço conversando com uma pessoa que disse assim: por que as pessoas têm tanto medo do câncer? Conversando sobre alguém que está com câncer, e esse alguém tem tanto medo do câncer. E eu ouvi aquela pergunta e achei uma pergunta meio sem sentido. E eu perguntei para ela: você já teve câncer? Eu estava brincando com a minha netinha aqui, ouvindo essa conversa. Por que as pessoas têm medo de dizer que está com câncer? Tem medo de dizer que está com câncer? Aí eu levantei os olhos, olhei para ela e disse: você já teve câncer? Ela disse: não. Falei: eu já tive câncer. Aí ela: eu falei: então é uma sentença de morte. Eu falei: é uma sentença de morte. Quem já teve câncer sabe o que significa receber esse diagnóstico. Me lembro que quando o médico disse assim: este câncer é um carcinoma de células renais
ele quase sempre é maligno. Primeiro pensamento que eu tive: o meu filho vai ser criado sem pai. Porque falar de câncer, quem nunca teve câncer, não faz a mínima ideia do que é isso. E olha, já fazem 18 anos que eu tive câncer, já não é meu, já está lá no inferno aquele. Aleluia. E eu sou o que sou, aqui estou. Os sinais acompanham, Deus realiza maravilhas, mas a igreja do Senhor, ela não foi mantida na terra para fazer sinais. Ela foi mantida na terra para proclamar o Evangelho, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Que eles sejam um, para que o mundo creia. Veja a razão de ser. Para que o mundo creia que tu me enviaste. A razão de ser da igreja é proclamar a salvação que há em Cristo Jesus. Mas virão os sinais e maravilhas, porque o poder de Deus se manifesta em todas as áreas. Então a gente vai orar pedindo a Deus cura, libertação, prosperidade. Nós vamos orar pedindo a Deus que realize sinais e maravilhas, mas o melhor e mais profundo sinal é a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Eu tive um câncer, fiquei curado dele. Mas se eu não tivesse entregado minha vida a Jesus, não ia ter adiantado nada a cura daquele câncer. Os que criam se reuniam em um só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam suas propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Veja bem que coisa gostosa saber que você participa de uma comunidade onde as pessoas se importam, as pessoas visitam, as pessoas ajudam, as pessoas estão juntas. Faltou alguma coisa, a gente chega junto. A gente chega junto. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Aleluia. Alegria e generosidade. Na hora do louvor, o irmão estava com um bebezinho no colo. E o louvor, adorando ao Senhor, um louvor gostoso, um som bom, alto. A criancinha dormiu ali no colo. Aí o meu filho falou: dormiu no meio do louvor. Aí ele já contou: deixa eu ver quantos decibéis está aqui. Perguntou: ó, tantos decibéis. E ainda assim a criancinha dormiu. A mamãe pega a criança, faz silêncio, apaga as luzes, nina, e ela não dorme. Mas na casa do Senhor, no meio da adoração, a criança dorme no sono profundo. Aquilo que a Bíblia vai falando que na casa do Pai até os pardais encontrou casa, as andorinhas para mim fizeram ninhos para si. Essa ideia de estarmos juntos, adorando a Deus diariamente, reunindo também de casa em casa, e com alegria e com generosidade, louvavam a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E aqui, gente, é um momento de a gente parar um pouquinho. Eu sei que aqui tem várias igrejas representadas. Tem igrejas que são antipáticas à vizinhança. Eu, durante muito tempo, a minha igreja fica no bairro de Curitiba, e o vizinho do lado, ele jogava ovo podre na igreja. Na hora do culto, ele botava um som bem alto com música mundana. E nós começamos a orar pelo vizinho.
Começamos a orar pelo vizinho, começamos a orar pelos vizinhos da igreja. Não é fácil ser vizinho de uma igreja, não. 8 horas da manhã, a equipe do louvor chega e é som, hein? Somzão, maravilhoso para nós. Mas para quem está dormindo no domingo, o que é que vocês acham? E aí começa às 8 da manhã e só vai parar meio-dia. Aí de tarde o vizinho vai querer assistir um futebol, ver não sei o quê. 5 horas começa o sonzeiro de novo. E vai até às 9 da noite, 9h30. Os carros começam a colocar de um jeito que, se o vizinho chega, para entrar na garagem dele é tão difícil de manobrar que ele tem medo de bater em um dos carros. Fica um tumulto na rua. O povo chega sempre em cima da hora. O culto lá começa às 19 horas. A gente vai, ora, vai começar o culto. 19 horas a igreja está vazia. Faz a oração, quando abre a igreja chega tudo de uma vez. Alguém está chegando de um aniversário, tem que ficar em engarrafamento em um lugar que não tem engarrafamento, por causa desse povo que se reúne nessa igreja. Eu comecei a orar pedindo a Deus que abençoasse os vizinhos da igreja. Abençoe, Deus, os vizinhos. Onde chegar o som do nosso culto, chegue a paz do Senhor, chegue a bênção do Senhor. Deus, que os nossos vizinhos tenham a alegria de serem vizinhos de uma igreja. Aí Deus começou a mudar. Aquele vizinho que era terrível, eu discipulei ele, ganhei ele para Jesus. Um dia eu estava no interior de São Paulo, tinha um vizinho assim, e eu falei: faça a mesma coisa que eu fiz, pastor. E ora no microfone para ele ouvir que está orando por ele, pela vida dele, pela família dele, pela casa dele. Um mês atrás, agora, eu recebi um vizinho da igreja que marcou comigo. Pastor, vizinho de muro, gente. Eu não sabia como ele era, porque ele nunca se mostrou e eu nunca consegui chegar nele. E olha que eu estou nessa igreja há 27 anos. Uma igreja de mais de 500 membros. Mandou mensagem: pastor, aqui é o vizinho do lado direito, falando de tal, o senhor poderia, Fabiano, o senhor poderia me atender? Eu falei: claro, querido, quando você quiser. Terça-feira, às 14 horas, está marcado. O que é que eu pensei? Reclamação. Vai reclamar do nosso som, vai reclamar dos nossos carros, vai reclamar de alguma coisa. Só que não, nesse dia chega ele e a esposa. Botou um terno bonito. O cara veio de terno, a esposa botou uma roupa também elegante. Vieram me oferecer um sistema de alarme, porque estavam sendo agora representantes de alarme. Aí foi maravilhoso, tivemos uma conversa, primeira vez que eles entram no templo. Aí depois de tudo, eu levei eles para conhecer o templo, levei lá atrás. Aí disse: pastor, eu sempre ouço o louvor de vocês aqui. Eu amo a música. E começou a cantar a música que ela ama. E nunca entrou no templo. Domingo passado o senhor orou pelos vizinhos. Eu estava passando aqui de casa para a lavanderia, quando o senhor disse: Deus abençoe os vizinhos do nosso templo. Eu falei: oh Deus, abençoa a gente mesmo, a gente precisa tanto de bênção. Eu tinha ganhado um terno bonito, novo, e eu fui mostrar para ele as nossas crianças, mas foi do louvor. Quando eu mostrei ele no culto, falei: olha, a criança aqui, porque eles têm uma criancinha de 3 anos, a gente ama a criança. Esse é o terno novo que o senhor ganhou? Falei: é. Veja, o cara não veio no culto, mas participa do culto aqui, do lado de lá, ouve tudo. Mas, gente, não é fácil viver ao lado de igreja. Mas o texto que a gente leu diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentavam os que iam sendo salvos. Quais são então os princípios? Quais são os princípios de multiplicação? A igreja de Jerusalém, ela caía na graça de todo o povo.
Outras traduções dizem que o povo da cidade apreciava o que via, gostava do que via. Uma ação como essa de pedir o asfalto da rua é uma ação que o povo gosta do que vê. Não é uma igreja pensando apenas em si mesmo, está pensando na comunidade. As atividades do dia de hoje, o povo gostou do que viu: o corte de cabelo, consulta médica, orientação jurídica, brincadeira com as crianças. As pessoas gostavam do que via. A cidade inteira tinha simpatia por eles em Jerusalém. Aleluia. A igreja ela era popular. Falavam muito dela e falavam bem da igreja. Os evangélicos caíam na graça do povo. Hoje parece que alguns caem na boca do povo. Eu vi agora, alguém me mostrou essa semana, o esposo de uma cantora famosa que foi preso. Caiu na boca do povo. Então eu queria dizer que dos princípios da igreja de Jerusalém, quero destacar 3 para você se apropriar disso e praticar na sua igreja. O primeiro deles, o princípio da multiplicação, é resultado de uma adoração comunitária contagiante. Aleluia. A Bíblia diz que os cristãos, perseverando unânimes todos os dias no templo, prosseguiam louvando a Deus. Há aqui uma atmosfera de adoração, e essa adoração comunitária, ela é contagiante. O não crente que entra aqui vai ver uma música boa, uma música que fala no seu coração, na sua alma, uma música que conforta, uma música que desperta, uma música que o aproxima de Deus. E esse é o poder do louvor. O Salmo 22:3, o salmista declarou que Deus está entronizado sobre os louvores do seu povo. Quando o seu povo louva a Deus, Deus ali está, Deus está no meio dos louvores. Por isso que o nosso louvor não pode ser do nosso jeito, não pode ser do nosso volume, não pode ser do nosso gosto. Tem que ser um louvor que agrade a Deus e que possa envolver todos que aqui chegarem. Aleluia. Quando deixamos de nos congregar, a gente não absorve essa adoração contagiante. Princípio da multiplicação. Ela é resultado de uma adoração contagiante. Eu estava ouvindo o louvor aqui e estava vendo ali o pastor ali louvando a Deus. E ele fazia os movimentos. Eu vi, mesmo sentado. O pastor aqui levantando a mão, veja, contagiante. Precisa contagiar nós mesmos e aos que ainda não conhecem Jesus também. Aleluia. Segundo lugar, princípio da multiplicação é resultado de uma comunhão verdadeira. O que é comunhão verdadeira? Os crentes de Jerusalém partiam o pão em casa, comiam com alegria, singeleza de coração, comunhão verdadeira. Quando o pastor dá o comando para a gente se cumprimentar, se a gente não prestar atenção, a nossa comunhão não é verdadeira. Eu já às vezes chego num lugar, gosto de chegar cumprimentando, aí cumprimento um, outro, depois cumprimento o cara, o senhor já me cumprimentou. Eu falei, então aquele não valeu não, o que vale é esse, porque aquele eu nem me lembrava. Comunhão verdadeira. Hoje aqui vieram me cumprimentar 2 pessoas, 2 vezes. E teve uma, cadê ela? Deixa eu olhar para ela aqui. Já foi embora, saiu. Eu não cumprimentei o senhor ainda não, eu falei, já, mas cumprimento de novo, porque esse aqui valeu. Comunhão verdadeira. Comunhão verdadeira, a gente cumprimenta sabendo que nós estamos cumprimentando, olho no olho, sabendo quem é a pessoa.
Às vezes lá na igreja, no nosso tempo lá, eu percebo quando a pessoa não vem. Aí eu digo, você não te vi domingo na igreja. Pois é, pastor, não pude ir. Eu falei, mas senti sua falta. Que bom saber que o senhor me percebeu no meio de tanta gente. Para nós é fácil, né, pastor? Geralmente ele senta no mesmo lugar. Eu olho aqui e já sei quem senta ali. Essa irmã aqui senta sempre ali na segunda fileira de segunda cadeira. Entendeu? É fácil. Está vazia aquela cadeira, ela não veio hoje. Comunhão verdadeira, a gente sabe quem não veio. E às vezes na igreja grande você não tem como saber se todo mundo veio, mas se a pessoa que senta sempre contigo não veio hoje, você precisa mandar um zap para ela. Fulana, está tudo bem? Ah, está tudo bem, que esfriou demais e eu estou com... estou sentindo sua falta aqui. Comunhão verdadeira. Zelo, cuidado. Interessante que Celso foi um romano que no século II escreveu vários textos atacando o cristianismo. E em um desses seus escritos, ele declarou o seguinte: como se amam esses cristãos? Tem muita gente que se incomoda com o amor que há entre os cristãos. Será que hoje nós estamos caindo na graça da sociedade, dos vizinhos do nosso tempo? Para cair na graça é preciso descer do pedestal, descer do salto. Lá na igreja eu tenho pegado muito no pé das bandas. Nós temos 5 bandas lá. E o pessoal tem se queixado: pastor, na hora do louvor, eles estão lá, fecham os olhos e querem que a igreja cante. Descem dali, passa por nós, não dá nem boa noite. E eles estão falando de quem? Da banda inteira? Estão falando do ministrador, que é o ministro que fala. E eu pego no pé dos ministros: olha, vocês estão sendo bombardeados aí. Ah, pastor, que a gente chega atrasado. Então chegue mais cedo. Chegue mais cedo. As pessoas te veem ali, têm intimidade com você. Você não tem com elas, mas elas têm com você. Eu sou ministro no louvor, o cara da bateria mandando ver, bonitão. Bonitão não, o cara é minha boca. Padrinho, olha. O cara tocou bonito ali, botou para quebrar e desce da bateria se achando. Não é o seu caso não, Mateus, não é o seu caso. Mas tem gente que é assim. Mas para que nós tenhamos comunhão verdadeira, é preciso descer do salto, amar o irmão. Tem igrejas por aí que o pastor sai pelos fundos. Não é fácil sair, viu, pastor? Igreja grande, pessoal, eu vou pegar o pastor ali para descer. Termina o culto, está todo mundo aqui querendo me pegar para descer. Às vezes eu saio pela porta lateral, saio correndo para cumprimentar o visitante, que é o primeiro a sair. Aí um bocado de gente vem para aqui e fica: cadê o pastor? Sumiu. Eu estou lá para falar. Mas às vezes, assim, igreja grande, a gente fica ali até umas horas ali, não consegue se dar um passo. Mas tem pastor que tem elevador exclusivo, viu? E tem uma certa razão de ser, uma certa razão de ser. Então, o princípio da multiplicação, adoração contagiante, comunhão verdadeira. Terceiro e último princípio, com base nesse texto que lemos: proclamação ousada. Proclamação ousada. O texto bíblico diz que cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos, mas o Senhor só acrescentava porque tinha boca que falava de Jesus, tinha vida que dava testemunho de Jesus, tinha vidas que manifestavam amor, cuidado, zelo, empatia, preocupação. Aquelas pessoas não hesitavam em compartilhar sua fé, por isso as conversões eram diárias. Aquela irmãzinha que saiu daqui e ali na primeira esquina, abriu a boca, compartilhou, conseguiu ganhar uma alma para Jesus, que depois se transformou em mais de 1.400 almas. Proclamação ousada. Certa vez um grupo de missionários chegou a uma tribo que nunca tinha ouvido falar do Evangelho de Jesus, nunca.
E esses missionários estavam testemunhando há algumas horas, quando o velho índio interrompeu e perguntou: quanto tempo faz que estas coisas aconteceram? O missionário respondeu: há mais ou menos uns 2000 anos. E onde vocês estiveram esse tempo todo? Concluiu o índio. Proclamação ousada. E às vezes nós não proclamamos. Um dia eu fui participar de um aniversário. Aniversário, 4 horas da tarde, domingo. Gente, evita fazer aniversário no domingo se você quiser que seu pastor esteja lá. Bom, pelo menos no meu caso, dele talvez seja diferente. Mas no meu caso é terrível, um aniversário domingo à tarde, pastor. É igual. É igual? Difícil isso, Lidinaldo. Aí, casal lá, pastor, aniversário, e 4 horas da tarde, eu falei: tá bom, eu vou ter que ir, né? Já vou preparado, já. Quando chega naquele aniversário, bolo gostoso, tudo bonito, tudo gostoso, a mãe do aniversariante estava lá, uma mulher católica, uma boa mulher, dedicada, séria. E eu fui conversar com ela, com muita educação, e ela muito educada. E eu falei: tudo bem com a senhora? Tudo bem, eu sou o pastor do seu filho. Ah, sim. Falei: a senhora nunca foi lá fazer-nos uma visita? Disse: pastor, eu tenho uma curiosidade tão grande de ir lá na igreja do meu filho, mas eu nunca fui convidada. Falei: não acredito nisso. Não acredito num negócio desse. Então a senhora hoje é minha convidada especial. Gostaria de convidá-la a ir no culto hoje à noite. Talvez hoje não dê, porque hoje é aniversário do seu filho. Vocês vão ficar aqui até mais tarde. Mas se ele for, a senhora vai. Eu falei: fulano, vem cá. Olha, sua mãe disse aqui que nunca foi, tem curiosidade de ir, porque nunca foi convidada. Então hoje ela é minha convidada especial. Talvez vocês não vão hoje para esse aniversário, mas se for, leva ela. Tá bom? Tá bom. Saí dali, fui para a igreja e tal. Quando chega 7 horas, quem entra ali? Dona Regina, o nome dela. Dona Regina entra. Dona Regina entra, e eu com alegria disse: está nos visitando, Dona Regina, que hoje à tarde fiz o convite, ela veio, muito obrigado pela sua presença. Naquele dia fiz o apelo, entregou a vida a Jesus. Discipulei aquela mulher, batizei aquela mulher, e hoje ela está com Jesus no paraíso. Aleluia. Agora os filhos, o filho, a nora e a neta nunca convidaram. O princípio da multiplicação vai requerer de nós uma comunicação ousada. A igreja não vive para si mesma. Você é igreja, eu sou igreja, nós somos igreja. Nós não vivemos para nós mesmos. Precisamos nos importar realmente com aqueles que estão ao nosso redor. Que abençoada era a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, por isso ela caía na graça de todo o povo. Mas ela era abençoada porque ela tinha uma adoração comunitária contagiante. Havia nela uma verdadeira comunhão, união verdadeira, e havia naquela igreja uma proclamação ousada. Por isso, nós queremos seguir a linha do multiplique. Precisamos adotar comportamentos multiplicadores. Aleluia. Que Deus desperte nossa mente e o nosso coração. Amém. Nós saiamos daqui rogando ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Aleluia. A começar na nossa igreja e a começar em nossos corações, tirando a gente da zona de conforto para sermos anunciadores do Evangelho. Aleluia. Que Deus os abençoe. Amém.